Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar das chuvas que fizeram uma inundação na China e que as pessoas, né, claro, né, estão falando, chuvas extremas, evento extremo, culpa da mudanças climáticas, tal, sempre essa mesma coisa. Só que esse evento tem uma explicação. E é isso que eu vou falar hoje aqui. Eu vou explicar o que aconteceu de forma rápida, sem enrolação. Se gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe mostrar. Mas antes, larga o dedo no like e não deixa de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Agora sim, vem comigo que eu vou lhe mostrar. Então, a notícia foi essa aí, ó. Enchentes na China. Passageiros contam como escaparam de inundação em metrô que matou 12 pessoas. A água invadiu na estação após chuvas históricas e 500 pessoas tiveram que ser resgatadas, mais de 1.000 pessoas tiveram que abandonar as suas casas, tal. Ou seja, foi uma coisa horrível que aconteceu. Mas isso daí, né, não foi a primeira vez e nem será. Vamos dar uma olhada rapidamente, né, no vídeo que passou. Né? Então tá aqui aí as chuvas, né, que aconteceram. Tá? E realmente, né, foram chuvas bastante fortes, foram chuvas que deram sim problemas, tá? Não foi uma chuvinha, né? Gente, primeira coisa, eu vou deixar rolar aqui, enquanto isso a gente vai comentando. E essas chuvas, né, elas acontecem, né, todo ano, elas acontecem hora um pouco mais forte, hora um pouco menos forte. Mas nós temos alguns dados históricos aí, ó. Essa pessoa foi resgatada graças a um cabo, né? Que as pessoas fizeram aquele cabo, de guerra e bombeiros trabalhando no metrô. O metrô foi inundado, pessoas dentro do vagão. Foi realmente, né, um estrago. Foi um estrago bastante severo lá na China, né, sobre o que aconteceu. Então, mas vamos dar uma olhada rapidamente, né? No, essa foto aqui, ó. Essa foto aqui é chamada da Grande Inundação. A Grande Inundação. Foi a inundação do Rio Amarelo, o mesmo rio que inundou agora em 2021, que provocou esse videozinho aqui. Tá? Esse videozinho foi o mesmo rio que provocou isso aqui, em 1931. Então, isso daí foi antes da criação, né, de algumas barragens que tiveram no Rio Amarelo, que eram muito propensas à inundação, e esse rio ele conta com 9 grandes inundações históricas, né? 9 grandes inundações históricas, que resultam em alguns dos mais mortais desastres naturais que já tiveram, né? Mas não só na China, no mundo. A grande inundação, por exemplo, do Rio Amarelo em 1931, ela é considerada, pessoal, um dos piores desastres naturais ocorridos, né, em todos os tempos. Por quê? Porque simplesmente o número de vítimas fatais foi enorme. Estima-se que tenham morrido entre 1 a 4 milhões de pessoas. 1 a 4 milhões de pessoas. Se 1 ou 4 milhões de pessoas morrendo por causa de uma inundação, seria um absurdo de mortes da mesma proporção para mim. E isso inclui, né, os efeitos secundários da inundação, como, por exemplo, destruição de casas, lavouras, fome e tal, desabrigados. Então, o grande problema da inundação não é só a inundação, são os efeitos secundários pós ela. Mas tudo isso aqui aconteceu graças a esse rio aqui, tá? Esse rio que é o chamado Rio Amarelo. Mas esse episódio, né, existe também um outro episódio chamado A Grande Inundação Lendária da China, tá? Que ele foi assim, dados de pesquisas, várias pessoas pesquisaram, tal, e chegaram ao seguinte, que uma equipe de cientistas chineses, eles viram que isso daí nos últimos 10 mil anos, tá, aconteceram. Nos últimos 10 mil anos tiveram essa cheia desse rio. E as piores, né, a que foi chamada realmente a grande inundação lendária lá da China, de acordo, né, com a própria lenda da criação da dinastia Xia, né, que é Xia, não sei se pronuncia assim, a primeira tradição, né, da China, né, se deve muito à catástrofe natural desse rio, né, essa grande inundação. E o imperador lá ganhou notoriedade, né, e chamado também mandato divino por gerir essa cheia
E ele fez uma coisa interessante. Em 1920 a.C., o que aconteceu? Eles fizeram, né, uma dragagem desse rio. Então, nós vimos que em 1920 a.C. teve essa grande inundação que foi, assim, foi como se tivesse nascido a própria dinastia Xia, tá? Uma história lá da China, tal, foi conhecido como Grande Inundação. Então isso daí, tá? Foi justamente lá no começo da Idade do Bronze, né? Lá na China. Então é uma parte histórica que realmente acontece e acontece bastante. Mas o que faz isso acontecer? O que leva a isso? O que leva é esse fenômeno aqui, ó, a monção, né, que pode ser de inverno e de verão. Bom, no inverno deles lá, você tem o quê? Aqui, ó, fica um centro de alta pressão, tá? Ou seja, os ventos eles saem do continente, tá, para cá. Então, o continente, né, fica menor, tal, a temperatura no continente fica menor. Mas quando você tem a monção de verão, né, que é de junho a setembro, ou seja, justamente quando aconteceu essa grande inundação, né, o vento marítimo predomina e leva umidade para o continente. E aqui, né, geograficamente falando, aqui está a China. E essa umidade, dependendo da força, né, de como ela vem, dependendo de como vem a monção, tá? Nos meses de verão, você tem o que? Mais chuvas. Então, essa baixa pressão aqui, se for bastante pronunciada, ela se forma ali muito também em cima da China. Aí, o que isso vai provocar? Vai provocar um grande aumento de chuvas na região. E, periodicamente, essas monções às vezes são mais fortes. Então aí se explica aqui na Índia, né, as inundações que estiveram na Índia, as inundações na Turquia, tal. Ou seja, todo esse caminho, né, que essas monções fazem. Tá? Então, aqui, ó, o próprio Rio Amarelo, como vocês estão vendo aqui, tá, no verão chinês, quando essa monção aqui ela está muito forte, ela sobe e causa inundações em toda essa parte da China aqui, tá certo? Então, não é nada que se preocupar, também não é nada que fosse anormal que não tenha acontecido antes, tá? Simplesmente, né, essas enchentes, né, que foram noticiadas falando, né, que essas inundações foi uma coisa horrorosa, né? Então, a gente vê com pessoas realmente, né, com água na canela, água às vezes no pescoço, como mostraram, correntezas, pessoas sendo levadas. Mas, pessoal, nada a ver com qualquer fenômeno climático extremamente prejudicial. Não, é um fenômeno climático um pouco mais forte. Essa monção desse ano veio um pouco mais forte e de vez em quando isso acontece. Lembrando que, em 1931 morreu mais gente. Sim, a população era muito vulnerável. Em 1920 a.C., né, como se é a chamada Grande Inundação Lendária lá da China, também deve ter tido um inferno, porque o imperador ganhou poderes divinos naquela, né, naquela, entre aspas, né, naquela dinastia. E já os próprios pesquisadores chineses, né, viram que nos últimos 10 mil anos isso foi bem recorrente. Tá certo? Ora mais forte, ora mais fraco. Tá? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedo no like. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Quem puder virar membro do canal, a partir de R$ 1,99 você já pode ajudar. Forte abraço, até a próxima.